Amados irmãos e amadas irmãs, hoje não é um dia comum. Na verdade, ele é incomum, no qual recebemos um chamamento inequívoco para pontificarmos um posicionamento consentâneo com a sã doutrina que professamos e praticamos. Vou ler primeiro algumas passagens bíblicas, fazendo breves comentários a respeito, para que possamos adentrar no tema que pretendo conversar hoje com vocês. Primeiro, vamos a Gênesis 1, 14 a 16. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Parar aqui. Não preciso ler os outros dois neste momento. Então, antes de continuarmos, considero fundamental que algumas palavras sejam ditas. Hoje é um dia diferente. Por quê? O santo dia, o santo sábado do sempiterno Deus, coincide com o denominado penúltimo dia do ano, conforme o deturpado e satânico calendário mundano. Por isso, considero mandatório, inarredável, é a minha opinião, espero que possa ser compartilhada com toda a Irmandade da Igreja de Deus. Mas na qualidade de integrantes da Igreja de Deus, é fundamental que nos posicionemos diante dessa abominação, ou seja, diante do que se faz no mundo, em termos de profunda e desrespeitosa agressão, para dizer o mínimo, ao Altíssimo Deus. Entendo que nossa postura ativa deve ancorar-se nas palavras veementes de nosso Senhor Jesus Hamashiach, registradas em algumas passagens bíblicas que serão lidas agora. Primeiramente, Mateus 28, 20, em que o Divino Mestre, Redentor e Rei, envia seus apóstolos pelo mundo para cumprimento de suas ordenanças, em caráter terminativo, porque se tratava de uma despedida da sua primeira estada na Terra, em carne, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele havia mandado. Nesse cômputo, nosso Senhor Jesus também garantiu que estará, e de fato está, conosco todos os dias, até o final deste mundo. Observem que nosso Senhor Jesus determinou que os apóstolos ensinassem as pessoas a cumprir todas as coisas que ele mandou, sem exceção, sem vírgula, sem aspas, sem reticências, sem tio, sem nenhum tipo de emenda. Todas. Segunda passagem, Mateus 12, 30. Diz nosso Senhor Jesus Hamashiach: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não congrega, espalha. E também encontramos esse mesmo pronunciamento contundente de nosso Senhor em Lucas 11, 23. Algumas traduções mostram uma palavra ou outra diferente, mas com o mesmo sentido. Então, lendo essas palavras poderosas e também aterradoras, para quem não se quiser cumpri-las, do Senhor Jesus, penso que essa pode ser a atitude, talvez não a mais preferencial, mas uma das preferidas de Satanás. Ficar e, naturalmente, induzindo seus seguidores a fazer o mesmo
contra nosso Senhor Jesus e então espalhar. Mateus 5,37. Isso é fundamental. Nunca, na minha modesta avaliação, devemos afastar-nos dessas palavras de nosso Senhor Jesus. Seja, porém, vosso falar, eu digo nosso falar, ren, ou seja, sim, sim, lolô, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O Senhor Jesus deixa aqui de maneira absolutamente, peremptoriamente cristalina. Não se admite postura intermediária, nem conciliatória, nem ajeitadora. Não se tolera permanência sobre o muro. É simplesmente sim, sim, não, não. Nesse momento, amados irmãos, peço desculpas pelo vigor intenso das palavras, do tom que estou usando, mas faço saber que esses 2 dias que se seguirão provocam em mim aguda e incontrolável indignação, sempre com a ressalva, para dizer o mínimo. Por quê? Porque a abominação contra o Altíssimo Deus atinge os píncaros no tocante à desobediência, caracterizada pela deturpação dos mandamentos e das ordenanças do Altíssimo Deus. Agora, estamos chegando ao início da nossa conversa. Gostaria de abrir, então, a conversa que estou prestes a iniciar com vocês com uma pergunta, à qual eu mesmo responderei, porque não dá para a gente ficar interagindo aqui com um tempo tão exíguo. Precisaríamos de um tempo bem elástico. Qual é a pergunta que gostaria de formular agora? Porque o calendário em vigor satânico diz que o ano de 2022 está prestes a terminar. A minha pergunta é: existe um calendário de Deus? Por que pergunto isso? Por quê? Dizem os ímpios, em seu agir execrável, que o ano termina em 31 de dezembro à meia-noite. É assim mesmo? Essa é a verdade? O dia, como foi estabelecido pela máxima autoridade do Criador, finda à meia-noite? Na verdade, nós estamos em face de abominação em cima de abominação. Uma cascata abominável. Por quê? De acordo com a Bíblia Sagrada, existe um calendário de Deus. E é sobre esse tema que conversamos no ano passado, nessa mesma época. E o Shabat coincidiu com o chamado último dia do ano. É sobre esse tema, então, que passaremos a conversar, para que não haja nenhuma dúvida, se por acaso houver, no conhecimento de cada pessoa aqui presente e das pessoas que terão a possibilidade de assistir a esse vídeo quando vier a ser publicado. Inicialmente, vamos conferir as próprias palavras do Altíssimo, Soberano, único Deus vivo e verdadeiro, que ele dirigiu a Moisés. Essas passagens eu vou ler. Primeiro, Êxodo 12, 1-3. E falou Iá a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... Isso é muito importante. A Bíblia está dizendo aqui que não foi um emissário dele, um anjo que ele mandou, não foi ele diretamente. Agora sim, o que ele falou, este mesmo mês, que na época era chamado de Aviv, que correspondia e continua correspondendo à parte final dos meses que chamamos, do mês que chamamos de março e ao início do mês
que chamamos de abril mundanamente. E este mês ser-vos-á o princípio dos meses. Este ser-vos-á o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. E mais na frente, um pouquinho ainda no capítulo 12 do livro de Êxodo. Agora, nos versos 14 e 16, Iá prossegue a sequência de decretos. E esse dia ser-vos-á por memória, e celebrá-lo eis por festa a mim nas vossas gerações. Celebrá-los eis por estatuto perpétuo. É claro que, nessa passagem, fazendo um breve comentário, o Altíssimo Iá está falando de Pêssar também. Mas o foco de nossa conversa hoje não é estudar Pêssar, mas o ano de Deus, o início do ano de Deus. Continuando. 7 dias comereis, diz Iá, pães ázimos. Ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, e assim vai até terminar o verso 16. Agora, lá nos versos 24 a 27, Iá continua, dizendo: portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, até amanhã, até depois de amanhã, até semana que vem, não, para sempre, até que ele diga o contrário, evidentemente. Então, isso vai ser para sempre. Pelo exposto, amados irmãos e amadas irmãs, está absolutamente claro que o Altíssimo Deus estabeleceu, decretando o seu calendário de meses e ano. Por que ele não falou dos dias? Porque o calendário diário já havia sido instituído no livro de Gênesis, na sequência dos dias criativos. Importa lembrar, principalmente para quem não é integrante da Igreja de Deus, a fim de que fique incrustado de modo absolutamente indelével na memória de cada um e de cada uma, que o único dia que recebeu nome específico é o 7º dia, o sábado sagrado de Deus, no qual ele cessou a perfeita criação de tudo o que havia concebido em sua onisciência. Então, agora, prosseguindo, nós vamos repassar os fatos intervenientes envolvidos na instituição das abominações vigentes com respeito a calendário, que tem trazido imenso impacto maligno para a humanidade. Ao longo dessa pré-eleição, quem ainda não entendeu, certamente entenderá com clareza plena como, quando e por que esses absurdos inaceitáveis foram efetivados. Iniciaremos pela abordagem do calendário mundano em vigor, que, como já vimos, nada tem a ver com a ordenança divina a respeito do tema. Na quase totalidade do mundo, é adotado um calendário chamado gregoriano, porque ele foi implantado pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o anterior. Na verdade, é muito parecido, como nós vamos ver, mas Gregório fez algumas modificações, alguns ajustes, segundo ele. Então, para substituir o anterior, denominado Juliano, que havia sido implantado pelo imperador romano Júlio César. Vamos ver isso com detalhes. Portanto, se fizermos as contas, o calendário juliano
vigorou aproximadamente 1.500, 1.550 anos. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese, antes de continuarmos essa caminhada. O calendário bíblico, aquele que a gente acabou de ouvir, da própria boca do Altíssimo Deus, foi decretado por ele há mais de 3.300 anos. A lua nova, no mês de Aviv, que se chamava assim naquela época, agora ele se chama Nissan, março, abril, teria sido mostrada a Moisés pelo próprio Altíssimo Deus, antes que o povo hebreu tivesse sido libertado do cativeiro no Egito. Esse evento ocorreu 2.448 anos, aproximadamente, após a criação de Adão, a qual é considerada pelos israelitas como o marco zero para a contagem do tempo. Lembremos que a mudança de ano não é comemorada pelos hebreus na passagem do último mês do calendário, que se chama Adar, para o primeiro, que é Nissan. Para os judeus, a criação ocorreu no mês de Tishrei, que corresponde aproximadamente a setembro, outubro, muito provavelmente a época em que nosso Senhor Jesus Hamashia nasceu em carne. Vamos agora, fechando o parênteses, detalhar o calendário de Deus. Observe o seguinte: o Altíssimo Deus sempre faz um comentário na passagem de um dia para o seguinte. Isso lá em Gênesis. Isso é relatado da seguinte maneira: e fez-se tarde e manhã, e foi o dia de número tal. Ocorre que, quando se chega ao Shabat, não há mais menção nem à tarde, nem à manhã. Hoje está parecendo ser o dia dos parênteses. Eu gostaria de abrir um outro aqui, para futuramente, quem sabe, a gente poder conversar sobre isso. Ou seja, vou propor aqui que futuramente, a respeito dessa questão de não haver menção à tarde e manhã com relação ao sábado, ao sétimo dia chamado sábado, que a gente faça um mergulho em um estudo sobre a eternidade contida no Santo Shabat. Ou seja, o sábado é um dia que provavelmente aponta para a eternidade. Esse é o parêntese que estou abrindo. Talvez seja por isso que, no tocante a ele, sábado, não se fala em tarde e manhã, mas ele tem tarde e manhã, como todos os outros dias. Bom, fechemos mais esse parêntese aí e continuemos. Vamos pegar a passagem contida em Gênesis 1, 14 a 19. De novo. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares no firmamento, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus colocou-os no firmamento para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Amados irmãos e amadas irmãs, tudo o que o Altíssimo Deus faz tem propósito. Nele e em suas ações, nada é aleatório, nem destituído de objetivo. Vamos refletir sobre o verso 14, que fala sobre os luminares.
ou luzeiros, se preferirem. Então, o Criador colocou esses luzeiros no firmamento para servirem de sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Aí está o estabelecimento do calendário de Deus. Por ter consonância, no meu ponto de vista, relevante, considero oportuno que a gente visite o evangelho escrito por Lucas, lá no capítulo 21, verso 25. Lá, Lucas pronuncia informações muito preciosas sobre o retorno triunfal de nosso Redentor e Rei, Senhor Jesus Hamastiga. Vamos ver o que Lucas diz lá. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Atentemos também, por isso que eu estou dando ênfase a certas palavras, para a afirmativa de que esses luminares ou luzeiros serviriam para marcar tempos determinados. Mas isso não está certo. No texto original, a palavra que consta em hebraico é moadim, que significa encontros. Então, esses luminares devem servir para encontros determinados com Deus, com o Altíssimo Deus. E também era manifesta nessa palavra a tipificação da futura redenção. É claro que, para nossa compreensão limitada de tempo, porque a redenção sempre existiu na atemporalidade de Deus, na presciência de Deus. Para ele só existe a eternidade, a sempiternidade. Mas, para que nós possamos entender, uma vez que somos pessoas prisioneiras do tempo, é preciso considerar que lá estava tipificada a futura redenção para nós, a ser promovida pelo sacrifício remidor definitivo de nosso Senhor Jesus. A palavra Moadim correlaciona-se com as 7 festas em que o povo eleito, à época, se encontrava com o Altíssimo Deus para celebrá-lo e adorá-lo. Então, como era feita a contagem dos dias? Tomando como base as fases da Lua, especificamente, começando com o primeiro dia da Lua nova. Recordemos que os luzeiros foram colocados no firmamento para servirem de sinais e marcar esses encontros que, na verdade, são feitos no nosso tempo cronológico. Então, é preciso ter sempre na nossa mente que o Altíssimo Deus decreta e implanta seu calendário por ocasião da celebração da Pêssar. E nesse calendário dele, divino, os meses têm 29 e 30 dias. E o ano, 354 dias. O primeiro mês coincide com a lua nova, do equinócio da primavera, a primavera do hemicírculo norte. Hemicírculo porque a Terra não é uma esfera, a Terra é plana e de conformação circular. É um disco plano. Então, no hemicírculo norte, a lua nova do equinócio da primavera marca o primeiro mês do ano de Deus. Esse é o principal dia do ano. Ele é chamado em hebraico de Rosh Chodesh, ou seja, o principal, o cabeça, o principal mês do ano. Não é
essa abominação que está para chegar aí daqui a. Se nós consultarmos uma tabela, haveremos de verificar que o equinócio da primavera no hemicírculo norte ocorre por volta de 20 a 21 de março. Essa é a premissa fundamental da contagem. Agora, para efetivar um acerto dos dias, foi realizado o acréscimo de um segundo mês de Adar, que é o último mês do calendário hebraico, de 3 em 3 anos, para haver, então, uma consonância com o ciclo solar, porque nós sabemos que o ciclo solar compreende 365 dias e 6 horas, aproximadamente. Então, só para registro aqui, o Rosh Hodesh é considerado em alta conta somente no plano rabínico religioso, como dizem, pois no plano civil, lá em Israel, eles adotam o mês de Tishrei como início do ano. Mas vamos continuar. Na sequência, vamos entrar na análise das deturpações que as nações e impérios aplicaram ao calendário de Deus. Primeiramente, como ponto de início, vamos reler Daniel 7, versos 1 a 3. Nessa passagem, nós sabemos que Daniel profetiza que 4 impérios humanos viriam a governar o mundo: o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. O quinto reino, nós sabemos quem vai implantá-lo e quem vai liderá-lo. E ansiosamente aguardamos que isso ocorra. Daniel 7, 1 a 3. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça quando estava em sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou o resumo das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nesse mesmo capítulo, no verso 7, nós lemos a descrição do quarto animal, correspondente ao quarto império. Vamos ler. Daniel 7:7. Depois disso, diz Daniel, continuei olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Mais à frente, no verso 25, Daniel informa que esse animal, que corresponde ao Império Romano, terrível, espantoso, agirá também assim e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos do Altíssimo serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O que temos aqui, amados irmãos e amadas irmãs? Com absoluta claridade, a abominação. Estou repetindo essa palavra, porque não vejo outra que tenha o mesmo efeito para caracterizar tudo isso sobre o qual estou falando. Vejamos, então, como foi instituído o primeiro sacrilégio calendarial, essa primeira heresia blasfema. Nós sabemos, a maioria de nós, talvez, ou quem sabe a totalidade de nós, teve um bom desempenho lá no antigo ginásio, não sei como se chama hoje, nos estudos de história geral. Então, lá, a gente recebe a informação dita histórica
mesmo havendo controvérsias sobre alguns detalhes, que Roma teria sido fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, em 753 antes do Mashiach. Rômulo, então, implanta o primeiro calendário do Império, composto por 10 meses, totalizando 304 dias. Ou seja, algo totalmente diferente do que nós vimos há pouco, do que havia sido ordenado pelo Altíssimo Deus. Esses meses do calendário de Rômulo tinham os seguintes nomes. Eu vou falar aqui do jeito que está escrito, porque a pronúncia em latim é controvertida. É uma língua morta e, portanto, cada um fala de um jeito. Eu vou ler do jeito que está escrito. Os meses eram Martius, Aprilis, Maius, Iúnius, Quintilis, Septilis, não, Sextilis, September, October, November, December. Muito bem. Qual era o significado desses nomes? O que eles simbolizavam? Vou falar aqueles mais característicos. Martius era dedicado ao demônio chamado Deus, com 200 mil aspas, da guerra. Em grego, esse mesmo demônio era chamado de Ares. Aprilis relacionava-se com a comemoração da germinação das sementes. Mas, no fundo, o que Rômulo queria era oferecer um tributo à demônia Vênus, chamada com 200 mil aspas, deusa da fertilidade. Maius homenageava o maior de todos os demônios, com 200 mil aspas, Deus maior deles lá, Júpiter. E a demônia, sua esposa, Maia, desculpe, não esposa, mas a mãe de Mercúrio. Június, sim, configurava uma homenagem a outra demônia, essa sim, a Juno, mulher de Júpiter. Então, aqui a gente já precisa fazer uma descrição e um registro de que se tratava de um calendário totalmente solar. Até porque, no Império Romano, ao longo de toda a sua história, de modo explícito ou velado, predominava a idolatria mitraísta, ou seja, o chamado culto ao, com 200 mil aspas, Deus Sol, o Sole Invictus. Muito bem. Passou-se o tempo, espero que tenham gravado aí o número 753. Não muito tempo, um pouco mais de meio século. Mais ou menos no ano 700, antes do Mashiach, o segundo governante de Roma, o senhor Numa Pompílio, promoveu algumas alterações nesse calendário aí. Segundo ele, a título de melhorias, principalmente incluindo 2 meses. Eram 10. Então ele colocou Januários antes de Mártios e Februários depois de December. Nós vamos ver com mais clareza isso aqui. O que ele buscava, na verdade, com essas alterações? Ampliar a idolatria, cultuando e adorando mais alguns demônios. Januários referia-se e refere-se, porque esse nome continua aí, em português se diz janeiro, referia-se ao demônio chamado de, com 200 mil aspas, Deus Janus, que convenientemente era representado por um ídolo de dupla face, uma jovem e a outra envelhecida, tipificando assim começos e fins. Februários é um nome
inspirada em Fébrua, uma, com 200 mil aspas, deusa etrusca, responsável, dentro daquele panteão demoníaco deles lá, pagão, pela purificação dos mortos. E aqui, só para a gente refrescar a memória, vocês certamente se lembram de que o Império Romano tinha algumas características marcantes, repetitivas. De modo geral, eles não impunham sua cultura, incluindo o que se chama de religião, aos povos conquistados. Muito pelo contrário. Eles permitiam e até incentivavam que esses subjugados persistissem com suas práticas, que acabavam sendo incorporadas à cultura romana. E aí a colcha de retalho ia sendo construída. Bom, continuando aqui a questão do calendário lá do Numa Pompílio. Então ele introduziu os 2 meses, januários e februários. Mais tarde, esse mês, februários, teve seu simbolismo estendido. Além de cultuar aquela demônia chamada Fébrua, da purificação dos mortos, passou a reverenciar também Baco, que em grego é chamado de Dionísio. O, com 200 mil aspas, Deus, que é o demônio das prostituições, das bacanais, da promiscuidade e outras ignomínias aí que podem ser consideradas. Qualquer semelhança, digo eu, com o que acontece em dias atuais não é coincidência. É completa intencionalidade espúria. Então, esse foi o embrião ou protótipo do que constatamos hoje com o nome de Satanaval. Desculpem a palavra que vocês conhecem é carnaval. Esse pérfido e horrendo festival de atos nefandos e insultuosos ao Altíssimo Deus. Então, vejamos agora o seguinte: como ficou a estrutura do calendário com as alterações promovidas por Numa Pompílio. Januários continuou como o primeiro mês. Mártios passou a ser o segundo. Aprilis continuou como terceiro. Maios ficou como quarto. Iúnios posicionou-se como quinto. Quintilis conservou o nome, mas passou a ser o sexto. E, na sequência, ficaram Sextilis, September, October, November, December e Februários. Muito bem. Esse calendário durou muito tempo. Vamos fazer as contas aqui. Eu não sou bom de aritmética, mas praticamente 650 anos. Porque ele foi até 46, 46, antes do Machia, quando Júlio César assumiu o poder. De maneira diferente. Não mais um governante como os outros, mas como imperador. Ele foi o primeiro imperador. E, é claro, como imperador, não poderia deixar o calendário do jeito que estava. Decidiu modificá-lo. E o que fez Júlio César? Deslocou Januários para a primeira posição, para iniciar o ano, vindo após December, que então se consolidou como o mês de encerramento do ano. Então ficou o ano deles lá, satânico, começando em Januários e terminando em December, como é hoje. Começa em janeiro, termina em dezembro. E Februários foi posicionado logo depois de Januários. Então passou a ser o segundo mês do ano. E os demais foram... Demais não, desculpe. Foram mantidos alguns aqui na sequência: Mártios, Aprilis, Maios e Iúnios. Mas o imperador tinha que colocar a sua altivez no calendário. Então, em sua própria homenagem, ele inseriu um mês chamado Iulius, que passou a ser o 7º mês, vindo depois de Iúnius. Mais um detalhe: e esse mês teria, como continua tendo,
31 dias para que não houvesse nenhum mês com mais dias do que ele. 31 é o número máximo de dias que um mês pode ter nesse tipo de calendário. Os demais meses foram preservados. Porém, houve uma mudança aí na sua posição ordinal. Ou seja, sextilis ficou como oitavo, September como nono, October como décimo, November como 11º e December como 12º. A ciranda tenebrosa não termina assim. Vamos ver como continua. Alguns, eu não sei de cor quantos, mas não foram muitos anos depois, um outro César, denominado Augusto, recusou-se a ficar atrás de Júlio César. Por isso, claro, implementou outras alterações no calendário. A primeira delas, que Augusto fez, foi trocar o nome do mês Sextilis, que passou a chamar-se Augustus, em sua homenagem, claro, para ficar, então, perpetuada. E mais, para não ficar inferiorizado em relação a Júlio César, Augusto determinou que Augustus, o mês, que viria depois de Iulius, teria também 31 dias. E assim ficou. Então, por essa mexida que Augusto fez no calendário, foi necessário reconfigurar o número de dias de outros meses. Mas isso não é o ponto principal para nós aqui. Bom, então, nós estamos com a data aqui de 46 antes do Machia e mais alguns anos aí que se passaram. Então, observe o seguinte, praticamente 500 anos à frente, esse calendário ficou vigente, com essa configuração augustiana. Mas em outubro de 1582, houve outras desfigurações do calendário, que também está claro para nós que nenhum deles jamais teve qualquer semelhança com o calendário divino. Lá em outubro de 1582, o Papa, que eu até já citei aqui, Gregório XIII, empreendeu o que ele chamou de reforma desse calendário. Dentre as modificações efetivadas por ele, destaca-se o seguinte: a implementação do ano bissexto. Foi determinado que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro passaria a ter 29 dias. E nos outros anos, manter-se-ia com 28, para ajustamento dentro do ciclo solar. Agora, amados irmãos e amadas irmãs, vamos fazer um resumo dessa patuscada que minha mãe, espero que esteja assistindo aí, chamaria de mixórdia e meu pai de barafunda, também conhecida como bagunça. Então, Roma, ao longo de suas conquistas bélicas, toda a corja de demônios, chamados de, com 200 mil aspas, deuses pagãos, que eram adorados pelos impérios subjugados, foram incorporados. Com essa metodologia, foi constituído um verdadeiro, como é que a gente poderia chamar? Um mosaico de sincretismo satano-religioso, cuja característica essencial é a base pagã. Então, qual é a pauta pagã? Aquele âmago, o núcleo, o cerne que norteia o modus operandi do paganismo. Desobediência e blasfêmia ao sempiterno Iá, único Deus vivo e verdadeiro.
E essas duas rebeldias inomináveis são operacionalizadas de diferentes e, a meu ver, sórdidas maneiras. E quase sempre travestidas, por exemplo, de falsa santidade, falsa pureza, falsa luminosidade, ilusória fraternidade e amor enganoso. Satanás é um grande estrategista maligno e faz o que for necessário para o cumprimento de seu plano de danação. Agora, para a gente, nós estamos chegando próximos do final, mas para a gente espairecer um pouquinho, eu gostaria de fazer aqui uma correlação envolvendo os nomes dos dias da semana. E se vocês pegarem alguns idiomas, por exemplo, espanhol, francês e o inglês, por exemplo, o alemão também, vocês vão ver isso com muita clareza. O primeiro dia da semana era chamado, desde lá de trás, como dies solis. O segundo, dies lunes. O terceiro, dies martes. O quarto, dies mercurii. O quinto, dies ioves. O sexto, veneris dies. O sétimo, dies saturnii. Então, olha só a situação aí. Fica muito patente, escancarado, o seguinte: o Sol tinha tanta relevância como, com 200.000 aspas, Deus, que a adoração a ele foi imiscuída no primeiro dia da semana, dies solis. Mais à frente, o famigerado Constantino I, que a totalidade de nós conhece relativamente bem, alterou o nome desse primeiro dia, atribuindo-lhe a denominação de dies dominicus, traduzindo para o português, dia do Senhor. Olha só, a homenagem ao Sol invicto, considerado como Deus. Aí vem Constantino e fala, não, vamos dar um nome mais bonito, mais pomposo, Dominicus, dia do Senhor. Muito bonito, realmente, muito elegante. Mas a que Senhor se refere essa honraria, essa postura adorativa? Não, com certeza, ao sempiterno e altíssimo Deus. Porque ele já tem dia desde que concluiu a criação. Seu dia santo é o Shabat. Então, quem mais poderia ser o venerado com essa homenagem, senão o príncipe deste mundo, o pai da mentira? Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos, para finalizar essa conversa, fazer um apanhado geral. O Altíssimo Deus estabeleceu um calendário. Noitíssimo irmão. Pois 2 não, minutos para o final. ó, a aritmética está funcionando, hein? Talvez concluamos antes dos 2 minutos. Então, eu estava dizendo que o Altíssimo Deus estabeleceu um calendário que deveria reger a humanidade e seus eventos, nossos eventos, para sempre, de maneira submissa, reverente, incontestável, a menos que ele próprio ordenasse alguma mudança das regras, porque sua vontade é a única que vale. Que conclusão podemos extrair de tudo o que foi falado? Nesse dia de hoje, considerado penúltimo dia do ano satano-gregoriano, vai ocorrer proximamente a virada para um novo ano, a partir da meia-noite. O que é mais uma transgressão execrável à santidade e à autoridade máxima do Altíssimo Deus. Essa viração diabólica
recebe o nome pomposo, elegante, charmoso em termos mundanos de Réveillon. E eu pergunto a vocês, Réveillon é uma palavra francesa que significa acordar, despertar. Mas despertar de quê? Réveillon de quê? Uma reanimação com alta intensidade do adversário iníquo, Satanás, que é revigorado com todo esse torvelinho de carnalidade, impiedade, iniquidade. Ainda mais porque toda essa pecaminosidade exaltada entristece, pelo menos percebo assim, profundamente o coração do Altíssimo Deus e afasta-o dessa numerosa multidão ímpia, a qual acaba mergulhando ainda mais impetuosamente na profundeza das trevas espessas. Não é isso que o inimigo quer? E não nos esqueçamos da exaltação da hipocrisia. Para mim, uma das maiores ferramentas de danação do diabo, representada pelo, com 200.000 aspas, Deus Janus, cuja característica principal é a dupla face, que define sua personalidade maléfica, totalmente contrária às palavras categóricas de nosso Senhor Jesus Hamashi, que já li no início de nossa conversa, mas eu vou falar de novo. Mateus 5,37. Seja, porém, vosso falar, nosso falar. Sim, sim, não, não. Ren, ren, lo, lo. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, o diabo está sempre à espreita, pronto para utilizar a face que lhe seja conveniente. Essas embromações são transmitidas de geração em geração e são totalmente contrárias às ordenanças do Altíssimo Deus, porque essas, sim, deveriam estar sendo perpetuadas ao longo das linhagens para sempre. Tudo que se constata nessa época do ano é chamada de festividades. Contudo, não passam de desvios inomináveis que conduzem à perdição. Assim, como integrantes da Igreja de Deus, e, portanto, como servos e servas irretratáveis, inamovíveis, irrevogáveis do sempiterno Iá e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Hamashia, não podemos nem devemos silenciar-nos. Pelo contrário, cabe-nos repelir veementemente essas blasfêmias contundentes e avassaladoras contra a soberania única e inatingível do Criador de tudo o que há, em defesa da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e por adoração e obediência ilimitada e incondicional ao Altíssimo Deus. Amém. Amém.